O mais importante numa relação entre pais e filhos é o amor. Toda criança espera ser amada e só assim passa a retribuir esse amor. Desde que nasce, enquanto cresce, se desenvolve e precisa sentir-se querida, procurada, ajudada, elogiada, para crescer emocionalmente equilibrada e desenvolver na vida adulta todo o seu potencial humano. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora com a psicóloga Shirlene Soares, sobre a importância de cuidar do desenvolvimento emocional do seu filho. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada, Paula, pela oportunidade, né, que é sempre importante a gente poder influenciar pessoas a desenvolverem seres humanos melhores. Eu acho que esse é o caminho realmente, cuidar da saúde emocional dos filhos. A doutora Shirlene, ela tem uma vasta experiência, ela é psicóloga, coach, é especialista em PNL também. Ela tem uma vasta experiência no que tange aos pais, né, doutora? Isso. Nós que somos pais, você que é mãe, que é pai, que está assistindo o nosso programa agora, nossa, minha filha tem 8 anos, então assim, você imagina as dúvidas que às vezes paira sobre a minha cabeça. Será que eu estou criando a minha filha no caminho certo? Será que as respostas que eu estou dando a ela estão certas e vai contribuir para a vida dela lá na frente? Tudo vai gerar traumas e tudo? São dúvidas constantes e frequentes, eu acho que normais, que passam pela cabeça de todos os pais, né, doutora? Sim, com certeza. E você não pode esquecer que isso começa na barriga, né? Algumas pessoas pensam assim, quando meu filho crescer eu vou treinar ele sobre determinado assunto. O treinamento começa ainda na barriga, porque todas as suas emoções, tudo que você está vivendo enquanto mãe, o seu filho, a partir do 6º mês, tem ciência que comprova isso, que a partir do 6º mês ele está ligado diretamente, tudo que você está vivendo, ele está vivendo também. Né? Então, desde pequenininho, mas no 6º mês, desde que ele é gerado, ele já começa a sentir o impacto emocional, mas no 6º mês, dentro da barriga, a coisa já começa a ficar muito mais efetiva, ele já começa a receber num canal mais direto, sem interrupção, tudo que você está vivendo. Então, impressionante, é importante que a mãe esteja bem emocionalmente. Então, a saúde emocional do filho começa na gestação da mãe, né? O primeiro vínculo da criança é com a mãe, né? A criança gerada ali no nosso ventre e tudo, isso que a doutora falou é de extrema importância. Por exemplo, existem aquelas mães que descobrem que estão grávidas e não querem ter o bebê e tudo. A criança já sente desde o ventre, né, doutora? Sim, sim. Sente tudo, gente. Inclusive, a rejeição. Às vezes a mãe diz assim, nossa, mas essa criança tem tudo, né? Foi incrível, desde que ele nasceu, tudo que pode ser proporcionado para uma criança, ele recebe. E aí, quando você vai puxar a história daquela gestação daquela mãe, e nos primeiros momentos da gestação não foi uma criança desejada, às vezes a mãe estava deprimida, ou às vezes com problema no relacionamento, e tudo isso a criança sentiu. Então, o processo de rejeição de talvez eu esteja no lugar errado começou na barriga. E aí tem que ser reparado, porque ele é muito mais forte, porque ele não foi vivenciado, ele foi sentido, né? Então, essa rejeição da barriga ela é muito forte. Doutora, a gente estava lendo uma pesquisa de um psicanalista britânico e uma pesquisadora da Universidade de Toronto já havia mostrado também uma série de estudos publicados nas décadas de 60 e início de 70, que os bebês cujos pais atendiam pronta e plenamente quando esses bebês choravam e tudo, eles se mostravam com 1 ano de idade mais independentes e intrépidos do que aqueles cujos pais os tivessem ignorado. E na pré-escola esse padrão se confirmava. As crianças cujos pais tivessem reagido de maneira mais sensíveis às necessidades emocionais deles, quando bebês, eram aos que demonstravam mais autonomia nessa fase mesmo da pré-escola. Isso é comprovado, então quer dizer que quanto mais amor, quanto mais carinho, quanto mais afeto, esse bebê se torna uma criança com uma independência, de certa forma, maior. Parte do princípio, Paula, da segurança, né? Esse bebê que foi atendido, que quando a fraldinha dele ficou suja, ele recebeu o suporte para trocar a fralda na hora certa. Esse bebê que não passou fome, quando o bebê ainda, a fome a gente sabe que muita gente não viveu, mas tem até o conceito que diz fome dói, né? Então, algumas mães, às vezes, negligenciam quando o bebê nasce e deixam a criança chorar demais. Às vezes, a criança está com fome, às vezes está com a fralda suja, às vezes a criança precisa dormir, está num ambiente calor, num ambiente barulhento. Então, quais são as necessidades básicas de um bebê? É descanso, é higiene na hora certa e alimentação. Se a criança, enquanto bebê,
não recebe esse suporte, o que ela entende? Que esse mundo é muito assustador. Fica muito complicado para ela se sentir segura, porque ela sente os primeiros desconfortos e ela não sabe de onde está vindo. Ela ainda não consegue entender o que está acontecendo com ela. Então, é muito importante, sim. Essa pesquisa é fantástica, porque ela mostra o quanto que, se a criança recebe suporte, ela se sente segura. E se ela se sente segura, ela está pronta para iniciar a vida dela e para ter sucesso realmente em qualquer área da vida dela, porque a segurança é tudo, né? A criança se sente protegida, se sente amada, né? Agora, doutora, quais são o que ocasiona na vida da criança que não tem esse amor, que não tem esse afeto, que não tem esse mesmo cuidado? Quais são os resultados? Olha, são diversos, né? Alguns transtornos de personalidade mesmo. Já na vida adulta você pega assim, pessoas com a personalidade completamente comprometida, com um funcionamento completamente desajustado, e aí você vai buscar a história de vida desse paciente e ele não recebeu nada disso, né? Amor, não recebeu atenção, não recebeu cuidados, às vezes até recebeu muitas coisas materiais, mas o mais importante, que é o processo de segurança, de acolhimento, ela não recebeu. Então, Paula, não dá para te dizer especificamente o que vai acontecer, porque existem seres humanos também que conseguem ressignificar. Né? Então, a gente sabe de seres humanos que tiveram histórias completamente complicadas e na vida adulta, em cima desse sofrimento, conseguiram ressignificar e fazer uma história completamente diferente. Mas não é a maioria, infelizmente não é a maioria. A maioria que passa por um processo de abandono, a gente pode dizer assim, chamar dessa forma, porque às vezes a criança tem a mãe o dia todo, full time ao lado dela quando criança. Mas uma coisa é você estar ao lado dela, outra coisa é você estar interagindo com ela. Algumas mães passam o dia dentro de casa, estressada, reclamando, fazendo várias coisas e não sentam um minuto para conversar, para brincar, para montar, né, desenhar, sei lá, interagir com seu filho. Então ela diz assim, mas eu passo o dia inteiro com essa criança. Ok, você passa o dia inteiro com ela ou perto dela, porque tem muita diferença. Com ela é o momento em que você realmente vai ter tempo de qualidade. Então, Paula, são vários os sintomas, entre os mais graves, os transtornos de personalidade. E é verdade, doutora, que quando a criança recebe isso, aumentam os níveis de cortisol na criança? Sim, o cortisol é o hormônio do estresse, né? Então a criança fica estressada. Quando não vivencia, né? Sim, isso na família. Sim, é um estresse, né, para a criança. E muitas crianças ansiosas, o que nós chamamos de ansiedade de separação. Porque a criança que ela se sente abandonada, negligenciada, ela sente uma sensação estranha, como se a qualquer momento ela fosse perder o objeto, que nós chamamos os pais, né? Então, será que a minha mãe vai voltar? Será que a minha mãe me ama? Será que a minha mãe vai me abandonar? Será que ela vem me buscar na escola? Então, quantas crianças experimentaram essa sensação? Né? Será que a minha mãe volta para me buscar? Será que a minha mãe volta para casa? Porque é muito marcante quando a criança sente que afetivamente a mãe não está muito próxima dela, ou o pai também, né? A gente chama a mãe porque acaba que a mãe é uma extensão muito mais direta na maioria dos casos, mas o pai também. Então, os pais, eles são completamente importantes para a criança se sentir acolhida, se sentir amada e se sentir protegida. A gente tem uma pergunta, inclusive, que acabou de chegar para a gente, em relação ao papel do pai na criação, no desenvolvimento emocional da vida do filho. Essa pergunta é da Thalita Souza. Ela fala o seguinte: e quando a mãe é mãe e pai ao mesmo tempo, e esse pai é ausente, ocasiona algum tipo de estresse, algum tipo de problema para o filho? Sim, porque por mais que a mãe tente ser pai e mãe, ela não vai suprir nunca o lugar de um pai. Às vezes um pai não precisa ser o pai biológico. Às vezes é alguém que está próximo, é um tio, é o padrasto, é o irmão da mãe, alguém que está muito próximo na estrutura familiar. Mas assim, alguém que vai fazer esse lugar paterno, alguém que vai desenvolver essa função de que um pai tem na vida de uma criança. Então, por mais que ela seja pai e mãe, por mais que ela se desdobre para atender todas as necessidades desse filho, ele vai sentir a necessidade, assim como os coleguinhas que ele olha na escola, que tem um pai perto, ele vai ter a lacuna afetiva dele gritando ali. Então, isso é fantasioso, a mãe achar que ela vai dar conta, que ela vai suprir tudo, porque ela não vai. E é muito importante que ela não carregue isso como culpa, que ela ressignifique isso e que ela seja a melhor mãe que ela possa ser. E que ela faça essa criança se sentir segura,
para em algum momento escolher alguma figura muito próxima para ser essa pessoa que vai influenciar como uma figura de um pai. Então, não necessariamente, gente, o pai e a mãe são os biológicos. Às vezes, o pai e a mãe biológicos, eles não têm estrutura emocional para dar suporte para o filho. Então, ele vai captar próximo dele quem pode fazer isso. Às vezes é uma avó, às vezes é um avô, sei lá, às vezes até um tio da escola que fica ali 4, 5 anos com ele, né? Então, se essa criança está com esse lugar vazio, se esse pai ou essa mãe não está suprindo essa necessidade, essa criança vai tentar colar em alguém, ela vai tentar captar em algum lugar. E aí, Shirlene, se ela não conseguir, se não tiver ninguém para ela realmente olhar e dizer bem assim, eu vou olhar para essa figura aqui e lógico que isso não é lógico assim para a criança, ela faz isso de forma inconsciente. Mas se ela busca e não consegue se assegurar em alguém, vai ficar a lacuna afetiva. Em alguns momentos ela vai se sentir um pouco insegura, ela vai sentir um buraquinho, tipo uma reclamação emocional. Nossa, e aí eu sempre indico para os pais, né? Se o teu filho não está com a rotina, com a dinâmica familiar tão ajustadinha, e mesmo às vezes quando está, é importante buscar a ajuda de um profissional. Porque aí você vai entender o que a criança está sentindo, vai entender as emoções dessa criança e vai poder trabalhar com ela para que ela ressignifique a falta. Porque é muito fantasioso a mãe achar que ela vai suprir pai e mãe. Não tem como, né? E pai e mãe é um lugar que todo mundo tem lá fora, mesmo que seja um pai e uma mãe que não funciona. Mas a criança vai para a escola e ela diz, meu coleguinha tem mãe, meu coleguinha tem pai. Então ela fica buscando isso para ela também. Muito bem, doutora, eu queria muito agradecer a sua presença hoje aqui conosco. Eu acho que foi um bate-papo super esclarecedor. Um assunto, de certa forma, que as pessoas não falam muito a respeito disso, desenvolvimento emocional na vida dos filhos, mas que é de extrema importância. Inclusive, daqui a pouco a gente vai tratar sobre esse assunto, sobre uma outra visão, sobre um outro aspecto. Muito obrigada, doutora. Obrigada também pela oportunidade, Paula, e o programa é realmente excelente, levando esse tipo de informação para a comunidade que as pessoas precisam, né? Precisam então, mesmo. Realmente é uma excelente oportunidade. E nós vamos agora seguindo para o intervalo comercial e na sequência nós vamos falar sobre o Nascer. O diretor do Núcleo está aqui conosco, o Clesley Rodrigues, para falar a respeito desse assunto. Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco. Daqui a pouco a gente volta.